Uso da palavra o senhor Hélio Beltrão, presidente do Instituto Miss do Brasil. Com a palavra por 10 minutos, Hélio Beltrão. Bom dia, muito obrigado, senhor presidente, demais deputados. É um prazer estar aqui em Brasília novamente. Eu morei aqui por 5 anos. Alguns de vocês devem saber que o meu pai foi o ministro da desburocratização, Hélio Beltrão. Então é um prazer estar falando aqui também sobre esse tema que ele lutou a vida inteira, que é a burocracia, que afeta também essa questão que a gente está discutindo aqui, que seria o porte de armas, né? Meu pai costumava dizer que não tem nada mais eficiente do que o pleno exercício da liberdade. Ele falou isso muitas vezes durante a vida e ele escreveu um livro chamado Descentralização e Liberdade, que eu acho que são exatamente, o título desse livro, são 2 âncoras que eu queria aqui conversar sobre esse tema que a gente está discutindo hoje. Quando você fala sobre liberdade, né, qual é a relação com o tema que a gente está discutindo? Você deveria ter o direito da autodefesa. Cada um de nós deveria ter o direito da autodefesa. Isso é um princípio milenar. Se você está sendo ameaçado, e se essa ameaça a sua propriedade, a sua integridade física ou até a sua vida, e essa ameaça, se ela é clara e presente, é um princípio milenar que você deva e possa se defender para interromper essa ameaça, né? Então, o que nós estamos vendo no Brasil com a legislação atual é que, embora a gente concorde em tese com esse princípio milenar, a gente não dá os instrumentos para que a gente exerça esse direito de defesa, né? O criminoso chega com uma arma e você, por não ter a capacidade de tê-la, esse seu direito fica prejudicado, né? A gente sabe disso, né? O Estatuto de Desarmamento, como foi mencionado aqui, estabelece uma restrição muito grande tanto a posse de arma no domicílio como porte fora do domicílio, e por conta das exigências burocráticas que já foram mencionadas e até o poder discricionário e algumas vezes até uma certa arbitrariedade das forças policiais, o número de armas que nós temos na sociedade, seja nas pessoas, seja até nas forças policiais, é pequeno. Então, o que acontece? O criminoso, que é, por definição, aquele sujeito que não obedece à lei, ele sabe que pode ter um incentivo até a atacar os cidadãos, porque ele presume corretamente de que a chance de ter resistência direta do cidadão ou indireta, mesmo de forças policiais ou de outro cidadão armado, é muito baixo. Então, você montou a base para criar incentivos para os criminosos atuarem e agredirem os cidadãos de bem, os cidadãos, né, que não possuem armas. Se você fizer um exercício mental que eu acho interessante, imagina o seguinte, que você tem um assassino e um cúmplice invadindo a casa de uma pessoa, tem uma vítima lá dentro. E na hora do crime, o cúmplice segura essa pessoa e o assassino vai lá e mata essa pessoa. O que o cúmplice fez? O cúmplice, ele só segurou a pessoa, ele não fez uma agressão tremenda contra a pessoa, mas ele impediu que essa pessoa pudesse se defender contra a agressão letal. Se você pensar um outro exemplo parecido, se essa pessoa tivesse por suposição uma arma na cama dela, e chegou lá o agressor e o cúmplice, e na hora do ataque, um pouquinho antes do ataque, o cúmplice vai lá, pega a arma e sai correndo e sai da casa. Que crime esse cúmplice cometeu, a não ser simplesmente um furto de uma arma? Pô, parece pouco, mas o que ele de fato fez foi impedir que essa pessoa pudesse exercer seu direito de defesa, né? A gente fala sobre delitos morais, a gente acha que assassinato e a omissão, a ajuda de uma pessoa que precisa, se já pode ajudar, seriam delitos morais. Mas aqui tem uma terceira categoria de delito moral. É a categoria daquele que impede que você se proteja. Então, se você fizer uma comparação com o que a nossa legislação faz, fica perigosamente parecida essa metáfora. Nós estamos, através da nossa legislação, provocando exatamente esse delito moral, de dificultar ou impedir ou obstaculizar que as pessoas possam efetivamente se defender.
Né? Então, a legislação vigente, na minha opinião, compromete o nosso direito de defesa. Falando sobre a descentralização, queria dizer o seguinte: os apoiadores do controle de armas, do desarmamento, eles não são contra armas, como vocês sabem, né? Eles são contra as armas na nossa mão, né? Mas eles querem que as armas todas estejam com as forças policiais, né? Como se as autoridades, as forças policiais tivessem o monopólio da competência, da seriedade, da virtude, mas não é verdade, né? Por incrível que possa parecer para alguns, o monopólio da seriedade, da competência não está no Estado, né? Não existe esse monopólio, né? Então não existe tal coisa quanto desarmamento. O que existe é a centralização das armas na mão de um grupo muito pequeno de pessoas. Isso que existe. Agora, isso faz sentido? Faz sentido essa centralização? E eu diria, e eu gostaria de argumentar, que não faz sentido. Porque o que se espera, as pessoas que defendem isso e acham isso razoável, o que esperam da polícia é muito mais do que a polícia pode oferecer. Porque você não pode esperar da polícia que ela esteja no momento de cada crime que aconteça, no exato momento, no exato local onde os crimes estejam acontecendo. A polícia não tem esse poder de prevenir e estar presente em cada crime. A polícia está muito mais capacitada para oferecer apoio à vítima, para investigar, tudo isso após o chamado, após o crime, né? Você esperar que a polícia esteja ali no momento do crime é um exagero, né? Não se pode esperar isso. Da mesma forma como não se pode esperar que os bombeiros estejam presentes no momento que começa o incêndio na sua cozinha, né? Então, o extintor de incêndio é uma primeira defesa, né? O extintor de incêndio, se os senhores pensarem, é um instrumento que pode ser muito perigoso. Se cai na cabeça de uma criança, aquele peso todo, que pode machucar, pode envenenar. E nenhum de nós aqui está pensando em proibir a primeira defesa do incêndio, proibir que todos nós não possamos ter extintores, porque os extintores são perigosos. Ninguém pensa isso, né? Começa um incêndio, não, você não pode ter um extintor, chame os bombeiros para resolver. E é isso que, de fato, a legislação brasileira está defendendo e impondo para o cidadão brasileiro. Olha, você não pode se defender, não pode ter a primeira defesa, você tem que ligar para a polícia e esperar que ela chegue, né? Então, ainda que não houvesse a falta de contingente na polícia, que a gente sabe que é grave, ainda que não houvesse a falta de verba nas forças policiais, a falta de treinamento nas forças policiais, né, e o incentivo perverso de um monopólio que sempre tem um pouquinho mais de dificuldade de reagir às demandas de quem demanda os seus serviços, porque afinal é um monopólio, você tem que usar e você tem que pagar por ele. Ainda que não houvesse nada disso, no mundo teórico ideal, você jamais poderia esperar que a polícia vá atender a primeira resposta, que vai estar lá no local exato e no momento exato de cada crime, para evitar a tragédia que todos nós queremos impedir, né? Então, o que é necessário é justamente essa descentralização da nossa capacidade de defesa, da capacidade de defesa da população, né? Então, isso pressupõe que algumas pessoas tenham armas, mas não todas. Eu, por exemplo, jamais teria uma arma, não teria, ponto. Mas você sabe que pelo fato de algumas pessoas terem armas, isso tem um poder de dissuasão gigantesco no criminoso, porque é muito complicado para o criminoso saber que alguém numa sala como essa, por exemplo, com 40, 50 pessoas, se ele quisesse cometer um crime aqui, se ele pressupusesse que houvesse uma pessoa com armas, ele pensaria duas vezes disso. Hoje ele tem um incentivo, porque ele sabe que, pelo contingente policial muito pequeno e porque cada um de nós não pode ter armas, ele sabe que ele tem um incentivo muito grande para cometer, ele vai ter pouca chance de ter seu roubo interrompido, sua agressão interrompida, e tem um risco de ser morto. Então, o poder de você descentralizar a defesa é que ele oferece essa dissuasão, essa deterrência, se fosse usar um termo mais americano, deterrence, né? No português não sei nem se existe, mas esse fator é muito poderoso, porque não só ele age no momento do crime, se você pode se defender, mas previamente quando o criminoso está esperando fazer o crime, ele vai colocar isso no cálculo dele. Existe também o efeito de que uma pessoa aqui armada pode defender todos nós, tá? Agora, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte:
a gente está aqui discutindo sobre nós, estamos aqui no conforto de pessoas que têm certas condições financeiras, mas os mais prejudicados com a violência urbana, com a possibilidade de não poder se defender, são os pobres. Os pobres efetivamente são os mais prejudicados, porque nós vivemos, sei lá, numa casa com muro protegido, ou num prédio que tem algum tipo de segurança, nós podemos contratar segurança para nos proteger, pode alguns até ter carro blindado, mais um quer minuto. que seja. E muitas vezes há forças especiais de polícia na minha cidade, Rio de Janeiro, tem a polícia do turista, então nas regiões onde tem mais condições financeiras, você tem mais policiamento. Quer dizer, é muito confortável para mais, mas o cara que está lá no Nordeste, no subúrbio, na favela, o pobre, esse aí não tem condição de se defender e a gente está negando esse direito a ele. É isso que eu gostaria de dizer e agradeço muito a oportunidade. Muito